O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Limpou tudinho. A paz do Senhor Jesus, crianças, um bom dia a todos que estão participando dessa live. Hoje é domingo, dia de aprendermos mais sobre a palavra do Senhor e que Ele tem a nos ensinar. Então, antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para aprendermos mais sobre Ti, da Tua palavra, da Tua vontade, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas crianças, cada família, cada um de nós. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor possa falar no nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nosso versículo de hoje se encontra lá em Salmos 51, verso 7, onde vai dizer assim: lava-me e mais branco do que a neve serei. Como nossa musiquinha que a gente iniciou a aula é a música do sabão. A musiquinha diz que o sabão ele lava o nosso rostinho, lava os nossos pés, as nossas mãos, o sabão lava todo o nosso corpo. Mas só Jesus pode lavar o nosso coração. Lavar o nosso corpo a gente consegue fazer isso sozinho, mas o nosso coração não. O nosso coração só quem pode lavar é Jesus. E vocês sabem que a neve ela é bem branquinha, sem nenhuma manchinha. E Jesus diz que Ele pode lavar o nosso coração e nos tornar mais branco do que a neve, mais puros e limpos do que a própria neve. Então, o rei Davi, ele escreve esse salmo como se fosse uma oração, pedindo para Deus lavar o seu coração e o tornar mais branco do que a neve. Um certo dia, uma mulher estava passando pelas ruas da sua cidade e ela olhou para o beco onde tinha um monte de entulho de lixo. E lá tinha pneus furados, roupas rasgadas, comida estragada, sabe aquele entulho de lixo onde tem um monte de coisa fedorenta, que tem um monte de mosca. E lá, quando ela olhou, havia uma coisa diferente lá naquele entulho de lixo. Tinha uma flor branca, pura, simples, bonita, brilhante, de tão limpinha que ela estava, bem branquinha. E ela olhou para aquilo tudo, para aquela cena, e ela pensou: como eu queria ser como essa flor branca. No meio de um mundo onde só tem pessoas mentirosas, vaidosas, rancorosas, onde carregam ódio, egoísmo, há uma diferença ali, como eu queria ser diferente, que nem essa flor branca no meio desse entulho de lixo. Há muito tempo atrás, antes de Jesus vir para a terra, havia um menino chamado Samuel. E Samuel ele era respostas à oração da sua mãe, chamada Ana, porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Mas
ela pediu para que Deus concedesse esse desejo para que ela tivesse um filho. E quando ela tivesse um filho, ela prometeu para Deus que ela ia ficar durante um tempo com ele e depois ela ia levar Samuel para servir a Deus no tabernáculo, que era como se fosse a igreja antigamente, onde as pessoas iam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Então, Ana engravida, ela fica um tempinho com Samuel e depois desse tempo ela leva Samuel para trabalhar com o profeta Eli no tabernáculo, para servir a Deus no tabernáculo. E o profeta Eli, que era o sacerdote de lá, ele já estava um pouco velho, cansado e também ficando quase cego dos olhos. Ele não conseguia enxergar muito bem. Então ele precisava de ajuda para fazer algumas coisas, para limpar o tabernáculo, organizar as coisas. E Samuel estava sempre ali, ajudando em tudo que ele podia. E Samuel, ele aprendeu a amar a Deus, a ler a palavra de Deus, conhecer a Deus. Ele amava muito a Deus e respeitava muito o Senhor porque ele sabia que Deus era o soberano, ele é o criador do céu e da terra. E o profeta Eli, ele tinha 2 filhos, chamados Finéias e Hofni. Só que esses 2 filhos, eles não eram igual Samuel. Eles não respeitavam a Deus, não tinham nenhum temor por ele. E quando as pessoas iam lá no tabernáculo oferecer os sacrifícios, o cordeiro, eles iam lá e exigiam para que as pessoas dessem a melhor parte da carne do cordeiro para que eles comessem. Você acredita nisso? Sendo que era um sacrifício a Deus. E se a pessoa não quisesse oferecer, ele tomava força. Queria a melhor parte do cordeiro para que eles comessem. Eles se deitavam com mulheres e isso era desagradável a Deus. Deus não se agradava disso. Eles eram um mau exemplo para Samuel. Mas Samuel sabia que aquilo não agradava o Senhor e entristecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus não estava se agradando das atitudes dos filhos de Eli. Por isso ele era diferente. Ele não seguiu o exemplo dos 2. Ele sabia que Deus é o soberano, o poderoso, o Deus de amor. E ele sabia que Deus o amava muito. E ele merecia todo o louvor, toda a adoração. Por isso Samuel, todos os dias, ele dava o seu melhor para Deus. Ele orava, ele buscava a presença de Deus, ele tinha sede de conhecer mais sobre Deus, de buscar a Deus. E um certo dia, quando Samuel estava dormindo, ele ouviu uma voz chamando o seu nome, dizendo Samuel, Samuel. E ele se levantou e achou que era o profeta Eli pedindo ajuda para alguma coisa, né? Então ele levantou, foi até o quarto do profeta Eli e disse: Eis-me aqui, Senhor, você me chamou? E o profeta Eli acordou, morrendo de sono, e falou: Não, eu não te chamei, Samuel, pode voltar a dormir. E Samuel ficou meio confuso, porque ele tinha certeza que o profeta Eli tinha chamado ele, porque ele ouviu uma voz chamando o seu nome. Então ele voltou, se deitou na cama e voltou a dormir de novo. Quando pela segunda vez ele escutou a mesma voz chamando o seu nome, dizendo Samuel, Samuel. E ele se levantou pela segunda vez, foi até o quarto do profeta Eli e perguntou se ele tinha chamado de novo. E o profeta Eli falou: Não, Samuel, não te chamei. Pode voltar a dormir. Volta para o seu quarto e volte a dormir. Vai descansar. E Samuel voltou para o seu quarto, achando aquilo estranho, né? Porque ele tinha certeza que escutou alguém chamando seu nome. E pela terceira vez, ele escutou de novo: Samuel, Samuel. E ele se levantou, foi no quarto do profeta Eli: Eis-me aqui, Senhor, você me chamou? E o profeta Eli, analisando aquela situação, ele começou a entender o que estava acontecendo, de que Deus poderia estar querendo falar com Samuel. Então o profeta Eli pediu para que Samuel voltasse para o seu quarto, voltasse a dormir, e se ele escutasse aquela voz de novo, ele respondesse: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo está ouvindo. Então Samuel, ele volta a dormir e novamente a mesma voz chama o seu nome, dizendo Samuel, Samuel. E aí Samuel entende que é Deus querendo falar com ele e ele diz: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo está ouvindo. Deus estava querendo falar com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus. E sabia que esse é o primeiro passo para ser uma flor branca em meio a um lixão? Um monte de entulho de lixo? Samuel, ele era diferente.
E ele buscava a presença de Deus, ele buscava ser diferente. E ele era diferente porque ele buscava o Senhor, porque ele queria mais de Deus e ele ouviu a voz de Deus. Você acha que Deus ia falar com os filhos de Eli? Não, porque eles não buscavam o Senhor, eles não se importavam com as coisas de Deus, então Deus não poderia falar com ele. Deus só fala com aquelas pessoas, com aqueles que têm interesse, que têm desejo da presença de Deus. E Samuel, ele era assim. Samuel, ele queria mais de Deus. Ele buscava Deus, ele lia a Bíblia, ele orava, ele adorava o Senhor. E por isso ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus porque ele era diferente. Ele era como uma flor branca em meu entulho de lixo. Ele era diferente dos seus irmãos e das outras pessoas porque ele desejava a Deus. E nós devemos ser assim também. Samuel, ele não era um menino perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas por isso Jesus, ele veio à terra e morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para perdoar os nossos erros. E ele diz que ele pode lavar o nosso coração e nos tornar mais brancos do que a própria neve. Então faça sua oração em casa, peça para que Deus lave o seu coração, tire toda mentira, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que é errado, que é pecado e não agrada o Senhor. E Ele pode lavar o seu coração e te tornar diferente, porque sozinho nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, ser melhores. Jesus, Ele promete estar do nosso lado todos os dias e nos ajudando a ser melhores, a agradar a Deus. Samuel, ele não era um menino perfeito, mas ele se esforçava, ele buscava a Deus. E é isso que nós devemos fazer também. Jesus, ele morreu por nós e ele nos ama como nós somos. E ele perdoa os nossos pecados. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso salvador e ele vai estar do nosso lado sempre quando a gente precisar. Então, para sermos uma flor branca, para sermos diferente em meio ao entulho de lixo, nós precisamos buscar o Senhor. O que nós aprendemos nessa aula é: precisamos desejar ouvir a voz de Deus, aprender mais sobre o Senhor Jesus. Precisamos orar, ler a Bíblia, ir para os cultos, assistir às aulas, porque aí nós vamos nos alimentar das coisas que são de Deus, das coisas boas, não das coisas que são do mundo. Quando a gente nos enche mais das coisas que são de Deus, das coisas que são de Jesus, a gente não sente desejo para ficar buscando as coisas lá no mundo, para sentir vontade de pecar. Porque nós vamos nos encher das coisas que é de Deus. Nós aprendemos também que o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso amigo, ele perdoa os nossos pecados e ele vai estar conosco nos ajudando sempre, porque ele é o nosso amigo. Nos momentos alegres ele vai estar do nosso lado, nos momentos tristes e difíceis Jesus vai continuar do nosso lado porque ele é o nosso melhor amigo. Não importa os nossos erros e as nossas falhas, Jesus vai sempre estar conosco nos ajudando em tudo. E também nós aprendemos que ele pode nos limpar, ele pode nos lavar e nos tornar mais brancos do que a neve. Ele nos ajuda a nos afastar do pecado, a nos tornarmos limpos. E aí, com a ajuda de Deus, nós vamos ser como uma flor branca em meio ao entulho de lixo. Então vamos falar com Jesus, fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Ele pelo amor, pela graça, pela misericórdia, porque Ele está sempre conosco. E vamos pedir para Deus, como o rei Davi escreveu naquele salmo, vamos pedir para que Ele lave o nosso coração, nos limpe e nos torne mais brancos do que a neve. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos orar, amém? Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, por esta palavra. O Senhor falou muito conosco nesta manhã, o Senhor nos ensinou mais sobre Ti, e nós te pedimos, Deus, para que o Senhor lave o nosso coração, para que o Senhor nos limpe, tire todo o pecado, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a sermos melhores, a desejar buscar a Tua presença. Que o Senhor possa nos encher de Ti, nos dar sede de Ti, Deus, para que venhamos ser diferentes, diferentes do mundo, diferentes de tudo aquilo que Ele nos oferece. E aí nós vamos brilhar a Tua luz, Pai. Nós te pedimos a Tua presença, a Tua graça, que o Senhor possa nos abençoar e nos guiar
estar conosco em todos os momentos, os difíceis e os alegres. Nós acreditamos que o Senhor é o nosso Salvador e é o nosso amigo. Nós te agradecemos por tudo, Pai, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Até uma próxima aula, crianças, fiquem com Deus.